Olá, gente, eu sou o Márcio Branco, professor de História do QG do Enem. E a gente vai se preparar nesse projeto 30 dias, estudando basicamente Brasil República. Por quê? Porque Brasil é o que mais cai no Enem e dentro de Brasil o que mais cai em História é República, tá certo? E a nossa primeira aula é a estruturação do poder na República Oligárquica, entre 1889 e 1902. Esse assunto é muito importante porque ele pode cair de várias maneiras, né? E eu vou começar pelo básico, República Oligárquica. O que é oligarquia? Oligarquia, gente, é governo de poucos. Quando eu trato de oligarquia no Brasil do início do final do 19, início do século 20, o que eu imagino? Eu imagino o poder dos ruralistas, das oligarquias rurais, ou seja, um pequeno grupo de grandes proprietários de terra que dominam a parte econômica, dominam a parte política e dominam também a sociedade do Brasil naquela época, certo? E dentre a República Oligárquica aparece o conceito de coronel. O que é coronel? Coronel é um indivíduo que tem um poder local muito forte, muito expressivo. Ele domina as pessoas que moram no entorno da fazenda dele, não necessariamente as pessoas que moram só dentro das suas terras. Ele domina todo o entorno. Então, o coronel é uma figura central da República Oligárquica. Por quê? Porque a República Oligárquica ela trabalha com o terceiro conceito. Qual é o terceiro conceito? Esse conceito aqui, gente, o conceito de coronelismo. O que é o conceito de coronelismo? Primeiro, vamos pensar no que é um coronel. Um coronel é um cara que mora numa dada região do interior do Brasil, que domina uma série de pessoas. Vamos colocar, chutando aleatoriamente, 200 pessoas. Dominando 200 pessoas, você domina mais ou menos 100 homens, correto, coronel? Com 100 homens você consegue 100 votos. Com 100 votos você, coronel, elege um deputado federal? Você, coronel, elege um deputado estadual? Você, coronel, elege um senador da República? Obviamente que não. Então, o que é coronelismo? O coronelismo nada mais é do que uma política tradicional pautada na união dos coronéis em torno de um projeto político específico. Então, há os coronéis de uma determinada região que lutam por um projeto político. Há os coronéis de uma base econômica tal, por exemplo, os coronéis do algodão, os coronéis do cacau, e os coronéis eles se juntam formando as políticas coronelísticas. Então, no início da nossa república, o poder estava na mão de poucos, república oligárquica, esses poucos eram os coronéis, e esses coronéis detinham o poder através do quê? Através das suas alianças políticas, certo? Perfeito. Mas por que os coronéis se tornaram tão fortes no início de nosso projeto republicano? Eles se tornaram muito fortes, gente, por causa da nossa Constituição. A Constituição de 1891, ela foi construída pelos ruralistas. E como ela foi construída pelos ruralistas, ela agrada demais aos coronéis. Vamos lá, vou estudar item por item com vocês para que nós entendamos perfeitamente por que essa república oligárquica nasceu de uma Constituição. Olha o nosso quadro. A Constituição de 1891 é fundamental ao poder oligárquico por quê? Repara só, gente, ela cria eleição direta e presidencialismo sem reeleição. Repare o seguinte, esses dois pilares são bases de um Estado democrático. Eleição direta e não reeleição. Perfeito, o Brasil nasceu uma democracia. Só que o terceiro item ele é muitíssimo importante. A democracia pautava-se no voto aberto. Voto aberto, gente, é um antônimo de voto secreto. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas, quando iam votar, elas publicizavam os seus votos. Ou seja, o voto não era secreto. Eu, o coronel de uma determinada região, ia acompanhando as pessoas que moravam nessa minha região para as urnas de votação. Se eu as acompanhava até a urna de votação, eu sabia em quem que essas pessoas votavam, correto? Como eu sou o coronel, como eu sou aquele que detém o poder local, quando você vota numa pessoa que não me interessa, eu posso te excluir da vida pública, eu posso tirar teu emprego, eu posso não te fornecer ajuda, eu posso mesmo te violentar fisicamente. Então o voto aberto acaba sendo uma arma perfeita para que o coronel crie o chamado voto de cabresto. Reparem que não é sinônimo, não está na Constituição brasileira o voto de cabresto. O que está na Constituição brasileira é o voto aberto. Mas, sem dúvida nenhuma, o voto aberto é um facilitador
fundamental a constituição do voto de Cabresto. Mas por que eu, cidadão, vou me submeter ao coronel? Porque eu tenho medo dele? Sim. Mas por que eu tenho medo dele? E aí a gente volta à nossa Constituição. Repara que a nossa Constituição estabelecia um liberalismo clássico. Para quem estudou liberalismo clássico vai lembrar, liberalismo clássico significa o Estado com mínima atuação fora do âmbito político. Então o Estado não provia os cidadãos com saúde, ele praticamente não provia o cidadão com educação. Então, como o Estado liberal clássico atuava pouco no âmbito social, restava aos cidadãos mais pobres os favores dos coronéis. O coronel detinha o voto de Cabresto não porque necessariamente ele usava de violência física. Na verdade, gente, quase nunca ele usava de violência física. Ele dominava o voto porque nós, os desprovidos de tudo, dependíamos do coronel para sobreviver. Era o coronel que nos arrumava emprego, era o coronel que podia nos arrumar um remédio para os nossos filhos, era o coronel que podia nos salvar ou não de uma suposta violência física. Estava construído o escopo da República Oligárquica. Faltava ainda construir a República do Café com Leite. Lembra aquela política onde São Paulo e Minas governavam o poder central, relegando as outras oligarquias a um segundo plano? O café com leite foi estável até certo ponto, porque Campos Salles, entre 1898 e 1902, ele construiu a chamada política dos estados, a política dos governadores. E isso é um assunto muitíssimo importante para a nossa prova do Enem. Eu construí um quadro que eu preciso que você devore, olhando essa aula quantas vezes forem necessárias, para que você entenda profundamente a política dos governadores. Vamos lá? Aqui está o nosso quadro. Repara o seguinte, São Paulo e Minas dominam a política nacional. E eles, de certa forma, colocam as outras oligarquias num estado de marginalidade, correto? Correto. Mas repara o seguinte, o Campos Salles criou uma estratégia. A liberação cíclica de verbas aos governadores dos estados brasileiros. A maioria dos estados brasileiros era extremamente pobre, correto? Um governador com um estado pobre, ele tem um PIB pequeno, ele tem uma verba pública pequena. E com uma verba pública pequena, ele não conseguia fazer um governo tão bom para as oligarquias pertencentes ao seu estado. Então, o que acontece? Quando o Café com Leite começa a criar uma política de distribuição cíclica de verba, ele acaba municiando os governadores, tornando-os capazes de fazer favores aos coronéis. Não são os coronéis que detêm os votos? Os coronéis não dominam grande parcela da população brasileira? Os governadores pensaram, com a verba do Café com Leite, eu consigo atingir aos coronéis, eu consigo agradar aos coronéis. Os coronéis gratos a mim tendem a fazer o quê? Dirigir votos à minha oligarquia. E esses coronéis também vão dirigir votos a quem? Ao Café com Leite. A política dos governadores, a chamada política dos estados, estabiliza o Café com Leite e assim estabiliza, de certa forma, a República Oligárquica. Eu falei 2 ou 3 vezes o verbo estabilizar. Cuidado, essa estabilidade, obviamente, ela tem um quê de caótica. Por quê? Porque dentro dos estados vai ser sempre uma briga aqui, uma briga acolá. Mas fica a mensagem para você. A República brasileira nasce com eleição direta? Sim. Ela nasce com reeleições cíclicas? Sim. Mas ela nasce uma verdadeira democracia? Não. Não porque, gente, não porque o voto aberto permitiu o voto de Cabresto, não porque o Estado liberal clássico não assistiu ao cidadão, tornando esse cidadão vulnerável às pressões dos coronéis, e também não há uma verdadeira democracia. Por quê? Porque a política dos governadores estabilizou de tal forma o jogo político, criando um favorecimento dos poderes já estabelecidos. Repara para a gente terminar no seguinte, havia aqui uma comissão de verificação de eleitos, ou seja, o presidente da República podia diplomar ou não os eleitos para o Poder Legislativo Federal. Então, o que acontece? Quando uma oligarquia dissidente ou quando um candidato radical conseguia voto suficiente para virar deputado e senador, a Comissão de Verificação de Eleitos simplesmente não diplomava essa pessoa. Então, a política brasileira, a República Oligárquica, nasceu extremamente
conservadora e não democrática. Tá bom, gente? Tá terminada a nossa aula, tá aí a nossa dica. Lembrem, Brasil República é o grande eixo do Enem. Um abraço e até a segunda aula.